professora Thalita e está começando mais um Além das Letras. Olha só o lugar que eu estou. É uma cabana. Uma delícia montar uma cabana. E olha só, eu usei cadeiras, eu usei tecidos, eu usei aqui um pisca-pisca, que a gente só usa no Natal, eu usei hoje. Tudo para criar esse ambiente gostoso, para a gente ouvir uma história. Mas antes de anunciar o nome dessa história, eu quero ver se vocês adivinham o título dessa história. Algum palpite sobre o título dessa história? O Pintinho que Nasceu Quadrado. Livro de Helena Alexandrino e Regina Chalian e a editora Global. Num certo galinheiro vivia um galo e muitas galinhas. O galo cantava cedinho e acordava todo o galinheiro. As galinhas viviam o dia todo a ciscar, a ciscar. Aquilo não tinha fim. Parecia que aquelas galinhas só viviam para ciscar, mas havia um outro motivo. Elas botavam ovos, muitos ovos. E assim corria a vida no galinheiro. O galo a cantar, as galinhas a ciscar e botar ovos. Porém, havia uma jovem galinha, a Carola, que parecia se chatear muito com aquela vida. Ela não ciscava tanto quanto as outras. Às vezes, encostava-se na grade e ficava olhando, e ninguém sabia o que ela olhava. Essa galinha cresceu e chegou a sua época de botar ovos. Era costume no galinheiro todos prestarem atenção no primeiro ovo que a galinha botasse. E afinal, chegou o grande dia. Carola retirou-se para o canto mais sossegado do galinheiro para botar o seu ovo. Porém, ao invés de mostrá-lo, ela ficou bem quietinha, sem dizer nada a ninguém, bem pensativa. As outras galinhas ficavam em volta dela, dizendo todas ao mesmo tempo: "Vamos! Deixe a gente ver o seu ovo! É grande! É amarelo!" Carola, bem tímida, saiu de seu ninho e mostrou. Não é possível! Um ovo quadrado! Como? Num instante, todos ficaram sabendo da espantosa novidade. Foi convocada uma reunião urgente, porque eles achavam que alguma coisa deveria ser feita imediatamente. "Não podemos deixar ovos quadrados aqui", dizia uma galinha. "Estragaria a nossa reputação", dizia a outra. "E o que é que os vizinhos vão pensar?", cacarejava a outra. "Eu bem que desconfiei que a Carola nos traria problemas", disse uma outra galinha, muito invejosa. Armou-se tamanha confusão no galinheiro que não se entendia mais nada do que diziam. O galo era o juiz e, como tal, tomou a palavra. Galinha, muito invejosa. Armou-se tamanha confusão no galinheiro que não se entendia mais nada do que diziam. O galo era o juiz e, como tal, tomou a palavra. Silêncio, silêncio. Calem o bico que eu vou falar." Pigarreou e depois falou: "Distinto público, a situação é grave. Todos concordamos que não podemos aceitar tal coisa em nosso galinheiro. Tragam aqui a mal educada, digo, a Carola." Algumas galinhas mais assanhadas foram logo buscar a Carola. O galo foi logo dizendo: "Não precisa ficar com medo, minha jovem." "Eu não estou com medo." Mas embora Carola
fosse uma galinha muito corajosa, não pôde evitar que seus joelhos tremessem. O juiz continuou em voz alta: você não tem culpa de ter botado um ovo quadrado. Nós não iremos desprezá-la por isso, desde que você jogue fora o seu ovo. Só isso e viveremos felizes para sempre. O quê? Gritou Carola furiosa. Jogar fora o meu ovo? Nunca! Ouviram bem? Nunca! N-U-N-C-A! Nunca! Jamais! Depois disso, Carola foi correndo proteger o seu frágil ovo quadrado e continuou falando: eu gosto muito do meu ovo do jeito que ele é e eu não vou me separar dele. As outras galinhas ficaram muito nervosas. Uma delas até desmaiou. Muito bem, Carola será considerada uma galinha desordeira. Já que não quer aceitar o regulamento, será expulsa. Nunca mais colocará os seus pés no galinheiro. De acordo? A aprovação foi geral. Carola teve que aceitar a decisão. Arrumou as suas coisas, agasalhou bem o seu ovo quadrado e foi embora. Mas para onde ir? Ela, uma jovem galinha que nunca havia saído de casa, não conhecia nada do mundo. Mas não importa. Carola estava decidida a continuar com seu ovo quadrado e disposta a enfrentar qualquer coisa. Já estava escurecendo e ela procurou um lugar para passar a noite com seu ovo. Depois de andar muito, ela achou um buraco numa árvore e ajeitou-se da melhor forma que pôde. E ficou lá, chocando seu ovinho. Só saía de lá para beber água, mas voltava depressa. Dormia e acordava, sempre chocando seu ovo. Assim, depois de 23 dias, aconteceu. Seu filhote estava saindo da casca. Era um lindo pintinho, amarelo e bem quadrado. O lugar que eles estavam até que era agradável, mas não oferecia muita segurança, pois era muito aberto. Por isso, ela e o pintinho quadrado ficaram a procurar um novo lugar. Todos os melhores lugares já estavam ocupados. Buracos, ninhos já estavam cheios de bichinhos e não cabia mais ninguém. Mas continuou procurando, até que levou um susto. Carola encontrou um lugar com muito espaço. Creio que conseguiremos ficar aqui, pensou Carola enquanto se dirigia ao galinheiro. Bateu e ficou esperando. Uma galinha abriu a porta. O que você deseja? Eu desejo morar aqui, com o meu filhinho. Por quê? Perguntou a galinha. Bom, respondeu Carola, ansiosa e muito tímida. Eu morava num galinheiro ali perto da montanha, mas acontece que eu fui expulsa de lá e eu não tenho para onde ir. Mas por que você foi expulsa, minha filha? São todos tão bonzinhos naquele galinheiro. Não são bonzinhos, não. Eles me expulsaram de lá só porque botei um ovo quadrado. O quê? Um ovo quadrado? Blá! Bateu a porta na cara. O pintinho quadrado ficou muito triste com aquela situação. Ele percebeu que a sua mãe estava passando por sérios problemas por sua causa. E vendo-o assim, Carola o consolou. Filhinho, não se preocupe, nós acharemos um bom lugar para viver. Você verá. Mas mamãe, o que há de mal em mim em ser quadrado? Por que ninguém gosta de mim? Deixe de bobagens, querido. Não há nada de errado com você. A mamãe gosta muito de você. Você sabe? Sim, eu sei, mamãe. Mas você ainda não explicou
Por que ninguém gosta de mim? Por que todos se espantam comigo? Sabe, meu bem, é que muita gente se deixa levar pelas aparências. E o que é aparências? Aparência é aquilo que parece ser, mas nem sempre é. Entendeu? O pintinho quadrado fingiu que entendeu, porque ele já estava com muito sono. Ele bocejou e adormeceu sob as asas da sua mãe. Logo depois, ela também dormiu, porque estava muito cansada. No dia seguinte, O sol estava muito forte quando Carola abriu os olhos bem devagarinho, esfregou os olhos com as asinhas e pensou: eu estou sonhando, é claro, mas ela não estava sonhando, não. Era verdade. Ao seu redor e do pintinho quadrado havia um monte de bichos diferentes, bichos muito simpáticos, como ela nunca tinha visto. Um coelho triângulo, um elefante trapézio, um pato redondo, um macaco hexagonal, uma tartaruga piramidal, uma girafa retangular, um papagaio espiral, e que estavam sorrindo para ela e dizendo assim: bom dia, dona Galinha! Esse lindo pintinho quadrado é seu? Que lindo! Carola ficou muito surpresa e, como era muito educada, respondeu: bom dia a vocês todos! E assim, como sempre acontece quando pessoas se simpatizam, eles conversaram bastante e Carola contou-lhes tudo, tintim por tintim. Afinal, eles haviam virado amigos. E por isso estamos aqui, concluiu Carola. A senhora sabe, dona Carola, isso também aconteceu com a gente. Todos nós fomos expulsos por sermos quadrados, redondos, retangulares, espirais, triangulares. Agora as coisas são bem diferentes, disse o pato redondo. Aqui nós somos muito amigos e nos ajudamos uns aos outros, disse o macaco hexagonal. Nós não estamos contra os outros bichos, respondeu o coelho triangular. É que eles não gostam de nós, mas nós não temos raiva deles. Queremos ajudar a construir um mundo onde todos e não fiquem reparando uns nos outros, dizendo que são quadrados ou redondos ou isso ou aquilo. Falou bem calma a tartaruga e parecia saber de muitas coisas. E como se faz para construir esse mundo? A gente também não sabe. Mas vocês já estão grandes e não sabem? Carola tentou explicar para o filho. Querido, não é porque somos grandes que já sabemos de tudo. A gente nunca para de aprender. O pintinho ficou pensando. Então, todos passaram a discutir o que cada um ia fazer para construir esse mundo. O mundo que queriam. Às vezes, as ideias eram as mesmas. Em outras ocasiões, nem todos concordavam. Quando isso acontecia, eles faziam uma votação. Levantava a mão quem era a favor. Alguns levantavam e contavam-se as mãos. E outros levantavam o pé e alguém contava um por um. Então, somavam-se as mãos e os pés para chegar a uma contagem total, para saber se concordavam. Mas não era difícil, porque todos sabiam que queriam. Queriam um mundo melhor. Você pode refletir com as pessoas do seu meio de convivência sobre as coisas dessa história que te tocaram, coisas que acontecem na nossa sociedade e que acontecem também na história. Mas essa história também trouxe outros conhecimentos da matemática e eu quero propor para você um desafio. Ou melhor,
a proposta do dia. A proposta é a seguinte: você pode usar a sua criatividade para fazer também outros animais diferentes, formatos diferentes. Vocês perceberam que na história tem um coelho triangular, uma girafa retangular, um pato redondo. Então use a sua criatividade, use as formas que você conhece, os sólidos que você já viu e faça o seu animal. Pode até colocar um nome, desenhe ou tire foto do seu animal. Eu disse tirar foto porque tem animais que você não necessariamente vai desenhar no seu caderno. Se você quiser, você pode construir, assim como eu construí esse porquinho aqui, uma embalagem, ou essa galinha. Mas você também pode utilizar o tangram. Vocês se lembram que nós construímos aqui no nosso programa um tangram? O tangram também é um ótimo recurso para você montar o seu animal. Depois que você fizer a sua atividade, coloque na hashtag Saberes em Casa, porque eu quero ver. Fora isso, é uma delícia brincar de cabana. Aqui você pode assistir um filme, para brincar de piquenique, contar histórias, contar piadas, dá até para tirar uma sonequinha. Um beijo e até o próximo programa. Tchau, tchau! Olá, meus amores! Tudo bem com vocês? Chegamos para mais uma semana, quase no finalzinho das nossas investigações sobre o livro do Medonho, mas ainda não acabou. Temos muitas coisas para compartilhar com vocês nessa semana e na segunda-feira. Aí depois encerramos o livro do Medonho e começaremos com uma proposta novinha. Essa semana vamos falar sobre os recursos naturais, o uso dos recursos naturais. Vamos também investigar um pouquinho aquilo que nós precisamos conhecer para compreender melhor e algumas coisinhas a mais que depois eu vou te contando. Então, para começarmos, anotem o tema e a data de hoje. No nosso livro do mês, vocês perceberam que o medonho e a medonha, mesmo sendo de espécies iguais, eles comiam coisas bem diferentes. Só que tem uma coisa que o livro não contou. Como eles preparavam esses alimentos? O medonho e seu hambúrguer de minhoca. E a medonha, sua salada de frutas. A salada de frutas é mais fácil para imaginarmos como seria essa preparação. Agora, o hambúrguer de minhoca, acho meio difícil, né? Mas por que eu estou te contando isso? Você já parou para pensar o quanto tudo que nós temos à nossa volta hoje facilita a nossa vida? Eu quero beber água, vou na cozinha, pego do filtro, ou se eu precisar para outra coisa, abro a torneira e ela está lá, disponível para o meu consumo. Quero comer alguma coisa quentinha, tenho o fogão ou o micro-ondas para aquecer. Será que antigamente era fácil assim? Quero pesquisar alguma coisa com um simples clique. Vou para vários lugares sem ao menos sair do lugar. Se vocês conversarem com alguém aí na casa de vocês, com os seus avós, aqueles que puderem, ou com qualquer pessoa da sua família e perguntar como era isso antigamente, eu tenho certeza que vocês vão descobrir algumas coisas bem legais e bem diferentes de tudo que nós temos hoje. E essa já vai ser uma parte da minha proposta. Já vou começar aí a ideia do desafio hoje de um jeito diferente.
Observem essa tabela que a Pro vai te mostrar. Na tabela, a Pro está pedindo para vocês investigarem aí, realizarem uma entrevista com algumas pessoas da sua casa. A Pro colocou a sugestão de 3 pessoas, mas vocês podem usar quantas pessoas vocês puderem. Pergunte para o primeiro entrevistado como era o acesso à água antigamente. Depois pergunte como ele produzia os seus alimentos, o que ele ia comer no dia a dia. E pergunte também qual a mudança que ele acha que foi mais importante para tudo isso que nós fazemos no dia a dia. Não precisa ser uma mudança muito grande, algo que tenha relação com as coisas que nós fazemos todos os dias em casa, na escola, no trabalho. Então, a Pro sugere 3 entrevistados, mas você pode ampliar essa entrevista para quantas pessoas vocês quiserem. E se a gente voltar mais ainda no tempo, lá na época das cavernas, como será que eram essas coisas todas por lá? Vamos ver comigo uma linha do tempo bem rapidinho sobre algumas mudanças e conversarmos um pouquinho mais sobre isso? Topam? Então vamos lá! Preparados para fazer uma viagem ao passado? O que será que nós vamos descobrir sobre essas diferenças? A exploração dos recursos naturais, será que contribuiu para que alguns objetos, algumas formas de viver, de interagir nos espaços, também fossem modificadas? Então, olha só o que a Pro trouxe aqui. É bem simples a ideia. Mas se nós pensarmos aqui na primeira imagem que nós temos, lá na época das cavernas, os instrumentos eram muito rudimentares. E o homem primitivo, o ser humano primitivo, ele não tinha a facilidade de agir e de interagir com as coisas como nós temos hoje. Ele caçava, ele coletava, ele pescava, ele tinha instrumentos, muito rudimentares para que ele fosse modificando os espaços e melhorando sua interação com o meio. Num segundo momento aqui, nós tivemos a invenção do fogo, a descoberta do fogo. Eu já contei essa história para vocês. E a partir da descoberta do fogo, aquele ser humano primitivo que comia carne crua, né? Ele começa, então, a utilizar esse elemento e cozinhar os seus alimentos. Já temos uma mudança. O tempo vai passando, as coisas evoluem, né? Não temos mais as pessoas morando nas cavernas, mas temos aqui a utilização do fogo num fogão a lenha, que era a forma mais rudimentar aí em relação aos dias atuais de cozinhar os alimentos. Só que eles já não ficavam mais presos em gravetos, nós já tínhamos aí as panelas, os instrumentos para cozinharmos a nossa comida, fervermos uma água e assim por diante. Vamos avançar mais um pouco aqui nessa história. Agora observem aqui onde está essa outra setinha vermelha. Chegamos na geração dos fogões. Então, um fogão agora que não precisava mais da lenha sendo queimada, você tinha como controlar a chama ali no fogão. E podemos avançar ainda mais para chegarmos aqui nos micro-ondas. Então, olha só. Em cada um desses momentos, nós tivemos a exploração dos recursos naturais acontecendo de diferentes formas. Tudo foi sendo modificado para facilitar a vida das pessoas. Mas será que, com todas essas transformações por aí, o ambiente teve tempo de se recuperar? Algum impacto foi causado? Alguma modificação mais drástica aconteceu? Então, é sobre isso que eu quero que vocês pensem. Espera um pouquinho que a Pro já volta.
além dessas mudanças que eu acabei de te mostrar, com certeza na entrevista você vai descobrir muitas outras. Para que tudo isso acontecesse, foi necessária a exploração de vários recursos naturais. Recursos naturais são aqueles que a natureza nos oferece. E a partir desses recursos, as matérias-primas para a fabricação de muitas coisas são desenvolvidas. Mas será que a exploração de todos esses recursos naturais não causa nenhum problema? Eles trazem benefícios em muitas coisas. Nós vimos alguns exemplos. Mas será que isso causa algum impacto? Será que a natureza tem força suficiente para renovar constantemente a disponibilidade desses recursos para atender às necessidades de toda a sociedade? Imaginem o mundo inteiro precisando de material. Então essa vai ser a segunda parte do meu desafio de hoje para vocês. Observem esse gráfico que eu vou te mostrar. Nesse gráfico, nós temos uma ideia, tá? São dados hipotéticos, não são dados reais, mas que eu coloquei para que vocês pudessem observar que conforme os anos foram passando, a porcentagem de recursos naturais, ela também foi aumentando no que diz respeito à sua exploração. Então, a Pro quer que vocês, a partir da análise desse gráfico, vocês possam responder o que mudou, se essa mudança trouxe algum prejuízo para o ambiente, se para a vida das pessoas, de maneira geral, nós tivemos algumas consequências. E ainda, turma, de que forma nós poderíamos pensar na melhoria aí dessa exploração, no equilíbrio dessa exploração, porque nós sabemos que precisamos de alguns produtos, mas como fazer com que esses produtos possam chegar até nós, agredindo menos o meio ambiente? Então, a partir do gráfico, vocês vão responder o que mudou, quais as consequências para o ambiente, as consequências para a vida das pessoas e de que forma nós poderíamos contribuir aí para termos acesso a esses produtos, mas agredindo, explorando um pouco menos. Porque senão acho que vai chegar uma hora que a natureza não vai mais ter como produzir aí todos esses recursos naturais. Vocês não acham? Desafio lançado. 2 propostas, então, para hoje. Na quarta-feira, a Pro vai falar mais um pouquinho com vocês a respeito desse gráfico e nós vamos avançar aí nas nossas propostas. Um grande beijo e até lá!